Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Estaremos lendo os versos de 1 a 13. Iluminação normal. Romanos, capítulo 10, versos de 1 a 13. Isso aqui está incomodando. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia. Romanos, capítulo 10, versos de 1 a 13. Assim lemos nesse texto: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por tudo aquilo que Tens feito na vida de cada um de nós, agradecemos por Jesus Cristo, agradecemos porque a Tua palavra nos traz o recado de salvação pela fé. Fala ao nosso coração nesta hora, conforme a Tua vontade, que tanto eu que falo como cada um que ouve seja instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu recado chegue a cada coração e cada um de nós possa estar pronto a aplicar na vida o Teu querer, a Tua direção. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria primeiramente dizer que tivemos uma rica experiência hoje com a presença do pastor Diogo Carvalho entre nós. Ele falou no culto pela manhã, ele falou à tarde para os líderes de pequenos grupos, ele trouxe um pouco da sua experiência a respeito tanto de igreja multiplicadora, pequeno grupo multiplicador, relacionamento discipulador. Ele que escreveu um livro que tem exatamente esse tema, relacionamento discipulador. Foi bênção podermos vivenciar isto. E ele teve um dia bastante puxado, porque falou aqui pela manhã, falou aqui à tarde, saímos daqui, fomos para a igreja Mosaico e ele falou ali na igreja e logo em seguida saiu porque haveria de pregar ainda na Igreja Batista da Capunga, agora à noite. Uma maratona bem grande. Mas aquilo que podemos compartilhar da experiência dele tem um pouco a ver com o texto que nós acabamos de ler. Vamos chegar a esse ponto.
Nesse texto, o apóstolo Paulo compartilha algo que é uma inquietação do seu coração, algo que aperta o seu coração. Ele começa esse texto dizendo de um desejo que ele tem. O desejo do meu coração para com Israel é para a sua salvação. É interessante que o apóstolo Paulo menciona que o princípio de tudo é o desejo do coração. Paulo compartilhou em outras oportunidades algo parecido. Ele chega a dizer que ele foi um pouco judeu para os judeus, ele foi meio não judeu para os não judeus. Ele diz que ele fez de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O propósito de Deus para todos nós é a nossa salvação. O homem, por causa do seu pecado, separou-se de Deus. O pecado constituiu-se uma barreira entre o homem e Deus. Na narrativa bíblica, lá do Éden, o homem é expulso da presença de Deus por causa do pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Nós não poderíamos estar na presença de Deus por causa do nosso pecado. E alguém poderia dizer, pastor, mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que foge do que foi o propósito de Deus para nós e vai contrariamente a esse propósito. Se o propósito de Deus para nós é para o bem, quando alguém faz o mal, está invertendo esse propósito. E aí a gente pensa na nossa situação nos dias de hoje. Já foi mencionado aqui no momento de oração aquele fato terrível acontecido ali na França, na cidade de Nice. Por que é que alguém toma uma iniciativa dessa? Como é que alguém pode propositadamente tirar a vida das outras pessoas? E a origem disso está no pecado. A origem disso está no fato de não buscarmos qual a orientação de Deus para a nossa vida, o que é que Ele tem para nós. O desejo do apóstolo Paulo, então, é para a salvação. E a gente, quando pensa tanto naquelas pessoas que sofreram, aqueles que ainda estão sofrendo perdas, sofrendo dores porque saíram feridos daquele evento, e a gente quer o bem, a gente já orou aqui intercedendo a Deus por eles. O propósito de Deus é nessa direção, para o bem. E então tudo aquilo que Deus apresenta na sua palavra como orientação para nós, é para que nós estejamos construindo esse bem. Escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 10, Paulo diz, nós somos criação de Deus, feitos em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus fez tudo perfeito, Deus nos fez para as boas obras e Deus criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Quando não praticamos o bem, cometemos pecado. Ferimos a Deus e ferimos ao próximo, ferimos até a nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo vem e diz, o desejo do meu coração a respeito de Israel é para a salvação. Paulo havia sido criado naquela nação. Ele havia sido orientado em tudo aquilo que cercava a fé judaica. E na sua vida, ele dá o testemunho, escrevendo aos Gálatas, ele dá o testemunho que ele excedeu até as pessoas da mesma faixa etária que ele, tanto no conhecimento das Escrituras, como no zelo pelo cumprimento dessas Escrituras. Mas houve um dia em que ele teve um encontro com Jesus Cristo. Houve um dia em que tudo aquilo que ele fazia e que achava que estava fazendo o melhor, que estava fazendo o certo, ele viu que não se comparava àquilo que Deus havia preparado.
Ele teve um encontro com Jesus e descobriu que o sacrifício de Jesus na cruz é que nos traz a salvação. Exatamente pelo fato de que nós fomos criados para as boas obras, e as boas obras criadas para que andássemos nelas, é que quando fazemos o bem não temos mérito. Nós fomos feitos para isso, é nossa obrigação, o que nós deveríamos fazer sempre. Então, quando a gente faz alguma coisa de errado, e depois a gente faz alguma coisa de boa, aquela coisa boa não cobre a errada continua sendo errada. E ele descobriu que Deus tinha então uma solução para nós. Ele descobriu que Deus planejou algo para nos restabelecer a sua presença, e que a Bíblia chama de salvação. É o fato de que nós estamos condenados por causa do nosso pecado ao afastamento total de Deus. E aí alguém poderia pensar, e o que é o afastamento total de Deus? A gente pode ter uma noção disso. Imagine um lugar onde todos agem de acordo com a vontade de Deus. Todo mundo só faz o bem um para o outro. A gente pode pensar que isso seria uma utopia. Mas imagine um lugar assim. Agora imagine um lugar onde todo mundo faz o contrário do que é a vontade de Deus. Como é que seria esse lugar? E aí a gente entende um pouco do que é um inferno. O que é que aquelas pessoas ali na França vivenciaram durante aqueles momentos ali, com aquele caminhão se deslocando e matando pessoas? Eles viveram um inferno. Porque quando o mal prevalece, é quando as pessoas agem contrariamente à vontade de Deus. Não estou dizendo que isso aconteceu ali na França, porque os franceses tiveram alguma condenação por isso. Estou falando sobre a iniciativa daquele homem. O que é que acontece quando o mal prevalece? Estávamos condenados a viver longe de Deus, estar completamente afastados de Deus. Mas Jesus veio. Jesus veio e viveu aqui entre nós, passou por tudo aquilo que nós passamos, Ele vivenciou tudo aquilo que nós vivenciamos, Ele experimentou tudo aquilo que nós experimentamos de natural da vida, sendo que sem pecado. Ele veio exatamente para passar por essa experiência sem pecado. Porque aquilo que Paulo havia aprendido lá nas Escrituras do Antigo Testamento apontavam para o fato de que, se você conseguisse cumprir com tudo aquilo que estava ali, você mereceria o céu. Só que ninguém até então havia conseguido isso. E ninguém até hoje conseguiu isto, a não ser Jesus Cristo. E Ele veio para que, sendo sem pecado, pudesse levar sobre si o nosso pecado. Paulo conhecia o que era a lei. Paulo conhecia o que é que estava escrito, que ele deveria agir para poder merecer de Deus salvação. Mas agora em Jesus ele encontrou a graça. É Deus agindo em nosso favor, simplesmente pela sua boa vontade para conosco, a sua misericórdia para conosco. Cristo veio e levou sobre si os nossos pecados. Aí agora Paulo olha para trás e vê tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia praticado, e vê como estava distante do que era ainda o propósito de Deus. E ele olha para a sua nação e ele diz: o meu desejo é que sejam salvos. O meu desejo para com a minha nação é que sejam salvos. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo fez. Há um momento em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz: eu espero ir até Roma, eu espero pregar a vocês também, porque aqui na minha região já não tem mais lugar para pregar. Em todo lugar, em todas as cidades, eu já passei pregando o evangelho. Esse Paulo, que um certo professor meu do seminário chamava do Paulão,
o Paulão, pelo gigante que ele foi na pregação do Evangelho. Esse Paulo olha para os seus, da sua nação, e ele diz: eu gostaria que eles fossem salvos. O desejo do meu coração é pela sua salvação. E ele continua dizendo: porque dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Aquilo que é feito para Deus, nem sempre é aquilo que deveria ser feito para Deus. Temos falado a respeito da situação mundial e vemos quanta coisa tem sido feita em nome da religião. Quanta coisa tem sido feita porque as pessoas acham que naquilo que estão fazendo, estão agradando a Deus, qualquer que seja o nome que seja dado ao seu Deus. Mas a pessoa então age pensando que está agradando a Deus. Mas Paulo diz: eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, aí está explicado qual é o problema. O problema é não conhecer a justiça de Deus. Ao não conhecer a justiça de Deus, cada um constrói a sua própria maneira essa justiça, o que ele pensa que é essa justiça. E muitas vezes se distanciando da justiça de Deus. Aí a gente volta para Paulo. Paulo, com aquela orientação que teve no judaísmo, ao ver os cristãos falando que Jesus é o Messias, o Salvador, ele diz: isso não pode ser, e começa a perseguir os cristãos, e ele consente na morte de Estevão, ele promove perseguição em Jerusalém, ele sai de Jerusalém para perseguir os cristãos na cidade de Damasco, levando autorizações para isso. Pessoas agem achando que estão fazendo o melhor para Deus, por desconhecer a justiça de Deus. O problema então está em não conhecer essa justiça, querer estabelecer a própria justiça e dessa forma não se submeter à justiça de Deus. E aí o versículo 4 vem e traz a solução. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos dizer juntos? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aqui tem dois sentidos. Tem o sentido de finalidade, objetivo, e tem o sentido de término, ponto final. E Jesus alcança esses dois sentidos da palavra. A lei foi estabelecida tendo como finalidade apontar para Jesus, apontar para a necessidade de salvação, de que nós não conseguimos sozinhos. Por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus não precisava ter vindo se fosse para ensinar. Deus já havia mandado muita gente, muitos profetas, sacerdotes, pessoas que vieram e ensinaram. Para ensinar não precisava Jesus. Para realizar milagres também não. Muita gente realizou milagres, estão narrados na Bíblia. Agora somente Jesus poderia vir para, vivendo sem pecado, poder nos oferecer salvação por meio da sua morte na cruz. E então, com isto, tudo aquilo que estava estabelecido na lei agora foi vencido, foi cumprido. Era um contrato de Deus com os homens, e um contrato, ele termina com o seu cumprimento. Cristo veio, cumpriu com tudo aquilo que estava previsto, terminado aquele contrato, estabeleceu um novo, fundamentado no sacrifício que ele fez na cruz em nosso lugar.
O novo contrato agora é Deus oferecendo de graça salvação, vida eterna, perdão de pecados. Perdão de pecados porque Cristo pagou o preço na cruz. Então, quando aqui o apóstolo Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, ele está dizendo que aquilo que nós carregávamos como nossas injustiças, como nossos pecados, como nossa condenação, agora Jesus tirou de sobre nós e colocou sobre os seus próprios ombros. Ele tirou de sobre nós todos e colocou sobre os seus próprios ombros. Já temos falado a respeito daquilo que é o valor do sacrifício de Jesus. Porque alguém poderia dizer, pastor, mas apresenta-se como sacrifício e vale pelos pecados de todo mundo? Aí está parecendo aquela brincadeira de criança, né? Batida salve todos, né? E todos que já tinham sido pegos ficam soltos, né? Como é que é isso? Como é que o sacrifício de Jesus vale para todos os homens? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o pecado de um só, por causa de um pecado de um só, Adão, o pecado entrou na humanidade e todos pecaram. Agora também, pelo sacrifício de um só, o perdão é oferecido a todos. E a gente pode ter uma ideia disso. Se você tiver um determinado valor, e esse valor vai ser dividido com algumas pessoas. Se você tem, vamos dizer, 100 mil reais, para dividir por 100 pessoas, vai dar R$1.000 para cada pessoa. Mas se você tiver para dividir por 50 pessoas, isso aí vai significar 2.000 para cada pessoa, né? Se você tiver apenas 10 pessoas, você vai ter 10.000 para cada pessoa. Veja que quanto menos estiver assumindo essa divisão, mais vai ser o resultado. Agora, se você tiver uma pessoa, ela vai levar todos os 100 mil. Quando a gente divide, quanto menor for o denominador dessa divisão, mais vai ser o resultado. Se nessa divisão eu não pensar em pessoas, eu pensar em números, ao invés de reduzir de 100 para 50, para 10, para 2 e para 1, se eu botar essa divisão por 0,5, esses 100 mil vai resultar em 200 mil. Se eu dividir por 0,1, isso significa 1 milhão. E quanto menor for o número que eu tiver no denominador, maior vai ser o resultado dessa fração, dessa divisão. Quando esse número tende para 0 no denominador, o resultado dessa fração vai ser infinito. O pecado do mundo inteiro sobre alguém que tem merecimento de condenação 0 tem um valor infinito. Imagine alguém que foi preso injustamente, passou 10 anos na prisão. Como é que você vai recompensar essa pessoa pelos 10 anos que ela passou preso injustamente? Não tem como. Às vezes se dá uma determinada quantia para dizer, para compensar aí. E se essa pessoa foi condenada à morte, como é que se pode recompensar essa pessoa? Não tem nada no mundo que valha, o valor é infinito. Cristo assumiu a morte em nosso lugar, sem pecado, sem merecimento. O sacrifício de Jesus tem valor infinito. As contas que eu fiz aqui, para quem é da área de exatas, né? Limite de 1 sobre x, quando x tende para 0. Quem é da área de exatas sabe o que é isso.
Mas o valor do sacrifício de Jesus é infinito. Por isso ele oferece, por isso o apóstolo João vai dizer: filhinhos, essas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele próprio é a propiciação, o sacrifício pelo nosso pecado, e não somente pelo nosso, mas pelo do mundo inteiro. É a palavra de Deus que afirma. O sacrifício está feito e vale para o mundo inteiro. Mas o texto aqui vai dizer que é preciso tomar algumas posições. E ele chega no versículo 9 e ele diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação depende de que de coração possamos crer no sacrifício de Jesus na cruz, de que Ele tem poder para cumprir a promessa de vida eterna, de perdão, de salvação. E com a boca confessar que crê, confessar que agora coloca a sua vida nas mãos de Jesus, crê em Jesus como Salvador e Senhor. Confessar a Jesus como Senhor significa: eu quero que Jesus seja Senhor na minha vida, eu quero agir na minha vida da maneira que agrada a Ele, eu quero fazer com que na minha vida, à semelhança do apóstolo Paulo, outras pessoas possam vir a conhecer também a esse mesmo Jesus. Quando falei no pastor Diogo Carvalho, naquilo que ele compartilhou conosco ao longo deste dia, não apenas deste dia, ele foi preletor do Congresso Multiplique Regional, todo o final de semana, sexta noite, sábado, manhã e tarde. O que foi compartilhado é vida na vida para salvação de vidas. Aquilo que Jesus disse antes de ir para o céu, a última coisa que ele disse no momento de se despedir: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele mencionou hoje pela manhã aqui que nós somos a ferramenta estratégica de Deus para fazer discípulos. Cada um de nós, onde estiver. É preciso que pessoas tomem conhecimento disso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que na sua terra, os seus compatriotas, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, eles precisam conhecer a justiça de Deus. Quanta coisa nós vemos na nossa terra, de pessoas que estão buscando agradar a Deus, mas de forma diferente daquilo que Deus tem revelado nesta palavra. E depende de nós para que cheguemos até essas pessoas e mostremos que Cristo já pagou o preço. Fico sofrendo quando vejo pessoas que começam a se retalhar, batendo nas costas, às vezes com cordões, tendo na ponta uma lâmina, uma gilete, e vai se batendo ali, se cortando, como se fosse isso que iria agradar a Deus. O sacrifício necessário Cristo fez lá na cruz. O que Ele requer de nós é que a nossa vida possa ser colocada nas suas mãos, e que a nossa vida seja colocada como instrumento dEle, para que outros possam ter este conhecimento da justiça de Deus. Justiça porque as nossas injustiças são levadas por Jesus, e nós somos transformados. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, somos justificados pela fé, e então temos paz com Deus. Estamos agora restabelecidos diante de Deus, porque fomos justificados pela fé. Paulo diz: o desejo do meu coração para com Israel é para
que sejam salvos. É para a salvação. Qual é o desejo do seu coração? Em primeiro lugar, a respeito de você mesmo. A respeito de você mesmo, você já tem resolvido a sua situação diante de Deus? Aquilo que você pode olhar para trás e reconhecer que cometeu erros, todos nós cometemos, todos somos pecadores. E a mensagem inicial do Senhor Jesus Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. E a gente poder olhar para os nossos próprios pecados e dizer: Jesus, eu estou colocando agora a minha vida nas tuas mãos, retira de mim a condenação dos meus pecados, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Esse é o primeiro passo naquilo que precisamos fazer para Jesus. O propósito dele em nós é a salvação de todas as pessoas. Se você ainda não deu este passo, você é conclamado a fazer isto agora. Todos, fechem seus olhos, baixem suas cabeças, estejam se apresentando diante de Deus em oração. E se você ainda não tinha dado este passo de entrega ao Senhor Jesus Cristo, veja que o texto que nós lemos é que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E o texto conclui dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que pedir a Jesus por salvação, perdão, crendo que Ele já fez o necessário para esse perdão, será salvo. Coloque a sua vida diante de Deus. E se você não deu ainda este passo, o que está faltando? A palavra de Deus é clara. Citei o versículo 10 de Efésios 2, mas os dois versículos anteriores, 8 e 9, ele vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos por meio da fé. É um dom, um presente de Deus. O que é necessário é apenas entregar a vida na mão de Jesus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Você deseja fazer isso nessa noite? Dê-nos um sinal levantando uma das mãos. Este sinal estará sendo este cumprimento do que Jesus disse aqui. De coração crer e com a boca confessar. Este sinal é esta confissão pública que você faz dizendo: sim, eu sou de Jesus Cristo, eu me entrego a Ele. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É a oportunidade que estamos dando para você confessar publicamente a fé em Jesus Cristo. Lembre-se de que Jesus não teve vergonha de publicamente assumir uma cruz no meu lugar e no seu lugar. Se você faz a entrega da sua vida a Jesus nesta hora, levante uma das mãos, faça-nos esse sinal. Nós gostaríamos de orar por você. Uma equipe vai estar tendo uma breve conversa, entregando algum material, mas é a oportunidade de você poder confessar o que vai no seu coração. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Alguém que faz essa entrega, não vou me alongar,
Vou perguntar apenas mais uma vez: se você deseja fazer a entrega da sua vida a Jesus, crendo que Ele é o Salvador, que Ele pagou o preço da salvação, Deus o abençoe. Pode abaixar. Deus o abençoe. Mais alguém que toma essa mesma decisão, dê-nos um sinal. Levante a sua mão, dizendo: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Amém. Amém. Alguém mais entrega a sua vida nas mãos de Jesus? Não deixe para amanhã a maior decisão que você poderia tomar. Deus o abençoe. Pode abaixar. Eu disse que estaria perguntando pela última vez, mas 2 pessoas já deram um sinal. E então eu pergunto se mais alguém gostaria de nesta hora dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Levante a sua mão onde estiver. Fiquemos todos de pé e eu gostaria de convidar essas 2 pessoas a virem aqui à frente. Gostaria de orar por você nesta hora. E enquanto esses se deslocam, eu pergunto se há mais alguém que gostaria também de fazer a entrega da sua vida, de dar este passo que tem. Mais alguém que faz a entrega da sua vida? Dê-nos um sinal, ou venha diretamente aqui à frente. Nós vamos orar, mas enquanto oramos, se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui, Pastor Júlio estará aqui embaixo, estará lhe recebendo. E cada um de nós, o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá, é de que tudo o que ele fez foi porque ele tinha um desejo no coração. O desejo da salvação de outras pessoas, de estabelecer relacionamento com pessoas, de pregar a pessoas, de conseguir comunicar a outros aquilo que ele havia encontrado em Jesus. Que Deus trabalhe esse desejo no nosso coração, que possamos cultivar esse desejo na presença de Deus. Possamos pensar nas pessoas que estão próximas a nós e que desconhecem essa justiça de Deus. Cristo, justiça de Deus, fim da lei. E que possamos assim compartilhar aquilo que nós mesmos encontramos na mensagem do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos. Agradecemos porque servos Teus do passado deixam lições para cada um de nós. Deixam-nos exemplo de como devemos agir como igreja Tua, com o propósito de cumprir a missão deixada para a Tua igreja, de fazer discípulos em todas as nações. A começar no lugar onde estamos, o nosso trabalho, nossa vizinhança, nossa família. Senhor, dá-nos a sabedoria, mas principalmente aumenta em nós o desejo de ver pessoas podendo desfrutar da fé salvadora no Teu Filho Jesus, da segurança de vida eterna, da consciência de perdão, de desfrutar da paz com Deus, de desfrutar da presença do Teu Espírito Santo em nós. Que esse desejo possa estar aumentando mais e mais em cada um de nós. E nesta hora que 2 vidas dão o testemunho de entrega ao Teu Filho Jesus Cristo, que o Teu Espírito esteja confirmando, fortalecendo, fortificando cada um nesse propósito de seguir a Jesus. Que como igreja possamos auxiliar nessa caminhada e que o Teu nome seja glorificado nessas vidas cada dia mais. É a oração que fazemos nesta hora, suplicando que nos leves em paz aos nossos lares.
Dá-nos uma semana em que estejamos atentos à Tua voz, cultivando a Tua presença por meio da oração, da leitura da palavra, crescendo no conhecimento a Teu respeito. Que tudo sirva para a Tua glorificação, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.